Em primeiro lugar, nunca fez ensaios destes numa ponte ferroviária. Não está adaptado com a aparelhagem apropriada para isto. Nem em aparelhagem, nem em pessoal. Mas esta não é a primeira ponte ferroviária... Quem é que ensaiam ferroviária? É sério, é esta, mas fazendo uma espécie de farsa. Porque, para mais, começaram por ensaiar só aquela... No plano deles era só a parte central, porque entendiam que, como o senhor ainda agora está a ver, toda a gente fala na ponte, mas não é a ponte, é toda a via dupla. E está escrito nos contratos, como obrigação minha, tratar de todo o controle das obras, desde a estação das Devesas a Campanhã. Quem é então a autoridade competente para fazer os ensaios? Primeiro sou eu. Só a empresa primeiro sou eu, porque está escrito em cada lugar, preliminares, provas preliminares, não é depois do laboratório. E não me deixaram fazer as provas preliminares porque não estava ainda não tinha carris a obra. As obras não estavam terminadas. Onde se deu o acidente nem havia carris, era um monte de terra que lá estava. Então que isto é incrível. Mas não há nenhuma entidade estatal que deu o aval ao trabalho da empresa São Engenheiro? Não, isso não... A que propósito? Em todo o mundo é assim. Eu trabalho, aceitam ou não o que eu faço. E isto não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira em Portugal. O senhor contesta de facto que o laboratório se não tenha... Não tem competência para isso. O laboratório é um organismo oficial que não tem competência para isto. O senhor já viu alguma empresa do Estado fazer qualquer coisa de jeito? Já viu? Diga-me uma. Sim, um pouco mais ou menos. Isso é uma acusação um bocado de lata, Sr. Engenheiro. Pois é, mas eu estou-lhe a dizer que o laboratório, neste caso, não ensaiou estas obras e era obrigatório ensaiar. Digo-lhe mais, a questão do próprio aterro, a minha placa, eu digo minha entre aspas, a minha placa para apoiar os carris, eu digo minha, devia ser testada porque é um assombro não ter sido ensaiada. Porque é única no mundo, que está própria para evitar descarrilamentos. E ninguém entende isto. A ponte é segura ou não é segura nesta fase? Depois de estar pronta é segura. Quando é que ela está pronta? Agora não está, agora está insegura. Dê-me uma data. Quando é que o senhor a considera pronta? Quando estiver pronta, eu sei lá quando é que acabam, por este caminho não acabam. Olhe, mais, estão lá a pôr os contracarris, não sei se ouviu falar nos contracarris. Eu não faço ideia o que sejam contracarris. É um carril que está ao lado do carril onde andam os rodados. Esse contracarril não devia ter sido lá posto conforme está, porque é perigosíssimo que lá está. Dizem que o acesso à ponte, e vai-me perdoar não ter a especificidade dos termos técnicos, o acesso ferroviário à ponte foi construído, ou está a ser construído, utilizando um sistema já patenteado que não é o seu. Nada. Não, o que o senhor está a dizer é, na parte onde houve o acidente, pode estar patenteado como obra mal feita. Quer dizer, como obra que nunca ninguém fez. Só dessa maneira, isto estou de brincadeira. Mas, portanto, porque foi feito sobre um aterro que não foi consolidado, que eram charcos de água. Era uma coisa miserável, eu não entendo como é que foi isso lá. Eu até chamei que aquilo era um charco de água. O Primeiro-Ministro nunca quis falar comigo. A partir de julho, onde eu lhe chamei a atenção que isto era uma vergonha para o Governo. Tudo o que estava a passar na ponta era uma vergonha para o Governo. Escrevi uma carta oficial a dizer isso. Que aqui ele não me respondeu. Mas a decisão do Governo... Já fez um ano. A decisão do Governo foi organizar um encontro hoje com o Ministro da Tutela. Não. Eu é que entendi na obrigação de esta manhã, deviam ser 8h30... Em resultado dos dois acidentes? Eu tenho que dizer isto ao Ministro, já que ninguém me ouve, naturalmente não lhe chegam a ele os relatórios que eu envio para lhe enviarem. Ainda mandei há 3 dias, 2 ou 3 dias, um relatório com um pedido urgente de ser enviado ao Ministro. Eu só lhe peço, tão sinteticamente quanto possível, me diga o que é que vai dizer ao Ministro. Não inaugura esta obra? Eu vou dizer ao Ministro que farei todos os possíveis para que Portugal fique o melhor colocado possível de toda esta questão que se desenvolveu. Mas especificamente vai dizer... Especificamente vou-lhe dizer que a melhor solução que ele tem é adiar a inauguração da ponte. Adiar quanto tempo? Agora já não lhe sei dizer, porque não sei como é que me vão ouvir. Eu sou obrigado a dar a minha colaboração até ao dia 1 de agosto. E daqui até o dia 1 de agosto pode ser que ainda se possa fazer alguma coisa na obra. Um técnico, Sr. Engenheiro, isto para terminar, técnico não faz profecias, faz previsões.
A sua previsão é que, a ir para a frente do projeto, pode haver um descarrilamento em plena ponte com consequências? Conforme estão a pôr e querem que os comboios passem, pode haver, com gravíssimas consequências, um descarrilamento na ponte. Pode haver, com gravíssimas consequências, conforme está. Para o gabinete do nó ferroviário do Porto não há dúvidas. Quer a ponte, quer os acessos estão em perfeitas condições de segurança. O presidente do gabinete afirma que os acidentes de ontem foram originados por uma deficiência numa agulha. Falta de sorte, diz José Espinha, que afasta qualquer possibilidade de se repetirem casos semelhantes. Não, eu acho que o tráfego está-se a processar normalmente a partir da eliminação das causas dos descarrilamentos ontem, que eram a lança de uma agulha e que nós, por prudência, substituímos também e eliminamos a outra. Pode acontecer noutras secções da via? Não. Coincidência ou não, os dois descarrilamentos de ontem, com 10 horas de intervalo, surgiram depois de vários avisos feitos pelo pai da Ponte São João. O professor Edgar Cardoso enviou mesmo ao Governo um relatório em que se manifestava contrário à inauguração da ponte na próxima segunda-feira, por considerar que não haveria tempo para completar até aí todos os testes de segurança necessários para abrir a ponte ao tráfego ferroviário. Se a data da inauguração se mantiver, diz o autor do projeto, os comboios não vão poder exceder os 40 km/h e não poderão efetuar qualquer travagem sobre a ponte. O gabinete do nó ferroviário responde. Há pareceres técnicos que garantem que tudo está em condições de utilização. Os testes foram feitos pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil. O equipamento do laboratório é o mais adequado, é o correto? O engenheiro Edgar Cardoso diz que não. Bom, isso é a opinião do professor Edgar Cardoso. Então o laboratório, que é um organismo conceituado aqui e no estrangeiro, é um organismo que tem dado pareceres para o mundo, não é competente. Então não há outro organismo competente em Portugal. Quer dizer, a única pessoa competente em Portugal é o professor Edgar Cardoso. Todos os outros são os incompetentes. Este problema é que não pode ser, creio eu. O presidente do gabinete do nó ferroviário afirma também que o contrato entre o governo e o professor Edgar Cardoso não previa qualquer participação do autor do projeto nas vias de acesso à ponte. O engenheiro Edgar Cardoso tem o projeto todo, simplesmente no que diz respeito à via férrea, não se executou o projeto do professor Edgar Cardoso. Propriamente de via, do carril. E não se executou porquê? Não se executou porque o projeto do engenheiro Edgar Cardoso era um projeto original, singular, não testado, não patenteado. De resto, tal como a ponte. E a CP, mas a CP e o gabinete, nessa altura, não quiseram um sistema que estivesse perfeitamente testado. É claro, não se executou o projeto do professor Edgar Cardoso com relutância do professor Edgar Cardoso. No entanto, este projeto da via férrea foi um projeto que tem audição de especialistas internacionais. Onde é que surgiu esta polémica? Porquê é que surgiu isto? Bom, esta polémica é uma polémica que se arrasta há muito tempo. O professor Edgar Cardoso quis executar um projeto que imaginou para General Torres. Esse projeto não foi executado porque teve parecer negativo de toda a gente. Foi o problema da via. Enfim, penso eu que isto, no fundo, é um acumular de tensões ao longo da execução de todo este projeto. O engenheiro José Espinha está a querer dizer que poderá haver motivações pessoais por trás disso? Não, eu admito que o professor Edgar Cardoso é um projetista de renome internacional, tem obras notáveis e deixa um património notável, mas é conhecido como um homem que foi sempre difícil nas obras onde fez. O Primeiro-Ministro veio ao Porto inteirar-se de andamentos importantes de obras, nomeadamente a nova ponte ferroviária sobre o Rio Douro. Acompanhado pelo autor do projeto, o engenheiro Edgar Cardoso, Cavaco Silva percorreu o tabuleiro superior. A ponte começou a ser construída em 1 de novembro de 1984. Estará concluída no final deste ano. O custo previsto para a ponte e os acessos é de 21 milhões de contos. Garantiu o Primeiro-Ministro que os prazos serão respeitados e deu luz verde ao arranque de novas fases da obra. Depois, Cavaco Silva ouviu uma exposição sobre os acessos rodoviários à cidade do Porto. As obras prosseguem, nomeadamente as do itinerário principal número 4, entre Águas Santas e Valongo, que o Primeiro-Ministro visitou, bem como em alguns nós da via de cintura interna. Penso que na parte final deste ano a população já vai sentir o resultado do trabalho feito. Vai entender que existia um plano, que o plano está a ser concretizado e que esse plano se vai traduzir naquilo que eu tenho dito
numa autêntica revolução das comunicações aqui no Porto. Este ano estão a ser investidos nos acessos rodoviários ao Porto 14 milhões de contos. Em 91 serão investidos mais cerca de 9 milhões. Por outro lado, vão principiar em breve as obras de alargamento da Ponta Rábida, que passará a ter 6 vias. E está igualmente decidida a construção de uma nova ponte rodoviária sobre o Douro, na zona do Freixo. É um grande esforço financeiro que está a fazer-se, mas vale a pena fazer. Vale a pena fazer. Não estou nada a arrepender. Ele tem que ser completado, como é óbvio, agora com obras que competem à Câmara Municipal do Porto. Mas existe uma boa ligação, neste momento, entre a Junta Autónoma das Estradas e a Câmara Municipal. O Governo não está amarrado a nenhuma data, mas o Governo não marcou nenhuma data para a inauguração. O dia 24 de junho. Sugestão do próprios gabinetes e dos técnicos, o Governo a única coisa que disse, quando ela puder ser aberta ao tráfego, porque realmente também não faz sentido ter uma ponte pronta e capaz de fazer passar comboios e não os fazer passar quando está quase ao prejuízo 2.000 contos por dia à ACP. O senhor dá razão no conflito entre o engenheiro Edgar Cardoso e o Gabinete Nó Ferroviário, dá razão a quem? Sabe que eu cheguei à conclusão que não existe propriamente um conflito, porque ambos me dizem a mesma coisa. O Gabinete Nó Ferroviário diz-me que os comboios poderão começar a passar a partir, julgo que de sábado que vem, desde que se faça com restrições à velocidade, isto é, não seja a velocidade plena. O professor Edgar Cardoso também, aparentemente, me diz a mesma coisa. Suponho que isso é uma condição natural. Não foi bem uma tempestade no copo d'água, mas acho que isto resulta, sobretudo, da tensão em que se vive estes últimos momentos da inauguração de uma obra tão importante como esta. Na minha opinião... Mas isto não resulta também da falta de diálogo? Talvez, admito que tenha sido de falta de diálogo, mas o que eu posso garantir, isto é a minha função como governante, e isso daqui não sai, haja que forças haja, a ponte só será aberta ao tráfego reunidas todas as condições de segurança. Todos os organismos públicos e privados que cobraram isto, e foram vários, e que têm a palavra a dizer sobre matéria de segurança, têm toda a liberdade de dizer quando é que a ponte está em condições de segurança. O engenheiro Edgar Cardoso considerou a vistoria feita pelo NEC como sendo uma farsa. Qual é o seu ponto de vista? Tenho dificuldade em associar-me a isso, mas eu julgo que isso também resulta da tal tensão. Evidentemente que julgo que, apuradas as circunstâncias e resolvida a questão, ou pelo menos analisados bem quais são as razões que levaram a esta aparente querela, nós temos de dizer que cada uma das instituições que trabalha bem na sua área. O Laboratório de Engenharia Civil é um laboratório prestigiado, com certeza. O professor Edgar Cardoso não há dúvida, o nosso maior projetista hoje em dia em Portugal. Tem uma obra de facto notável, uma carreira brilhante de que os portugueses se orgulham e, na minha opinião, seria muito mau para todos que uma instituição prestigiada como o Laboratório de Engenharia Civil e o professor Edgar Cardoso se envolvessem numa querela que, pelos vistos, não tem assim muita razão de ser. Na minha opinião, o que é importante é eu assegurar-me até a abertura ao tráfego que as condições de segurança estão reunidas. Como digo, falta neste momento duas peças, na minha opinião, duas peças, que são a vistoria que a CP está a fazer à linha e que demorará 3 dias a fazer, com experiências inclusive de material circulante por cima da ponte, para garantir que tudo está como deve ser, e o próprio professor Edgar Cardoso pronunciar-se quanto às restrições de velocidade que, segundo o ponto de vista do projetista, de comboios devem ter nesta fase, que aliás já indicou preliminarmente, mas eu não vou indicar porque ele disse que confirmaria depois.